Olá, amigos do canal Matrix Brasil. Eu sou o Sérgio Matos e junto com o meu amigo Eric Johnson temos mais um convidado para vocês e um tema muito interessante a ser abordado. O tema de hoje será sobre o nosso planeta Terra, a Terra Oca. Mas o que significa a Terra Oca? O que representa isto para nós e como isso mudaria nossa perspectiva do planeta? Quem vai responder essas e outras muitas perguntas é o nosso convidado de hoje, Dean DeLucia. O Dean é americano, nascido em Maryland, mas hoje vive em São Paulo. Ele estudou administração de empresa nos Estados Unidos e completou também um curso de 2 anos de tradução na Universidade Católica de São Paulo e tem mantido grande interesse na filosofia indiana e hinduísta, o que acabou ele a se aprofundar ainda mais na astrologia védica que está relacionada com o nosso tema de hoje, a Terra Oca. Creio que para muitos isto é uma novidade, para outros talvez já tenham ouvido falar, mas hoje teremos a oportunidade de entender ainda mais a fundo sobre este tema, sempre suportado por evidências. É um tema muito importante e, infelizmente, por interesses ocultos, ainda muito pouco abordado no Brasil, porém ainda muito discutido e abordado por outros pesquisadores mundo afora. Hoje faremos um pouco diferente, será uma espécie de entrevista com apresentação. No futuro temos a intenção de preparar um documentário sobre isso, então pode ser que venham mais vídeos a respeito conosco e o Dean sobre o tema. Então, Dean, para nós é um privilégio recebê-lo aqui. Devo dizer que foi uma sorte muito grande, eu e o Eric termos te encontrado aqui em São Paulo, alguém com tanto conhecimento e especialidade sobre esse tema da Terra Oca. Quero lhe dar as boas-vindas e dizer que é uma honra ter você aqui e fique à vontade para fazer a sua apresentação. E eu gostaria de começar com uma pergunta, que você pudesse falar sobre o seu histórico, sobre a sua pessoa um pouquinho, para os nossos viewers conhecerem um pouco sobre você. Quem é o Dean, o que você faz e como começou o seu interesse sobre a Terra Oca? Bom, o meu interesse sobre a Terra Oca começou, realmente foi algo graditativo, não? Começou nos anos 70, que foi apresentado para mim este conceito de que não foram à Lua, ou que se foram à Lua não foi nesse veículo Apollo, e que a superfície da Lua não é como eles dizem para nós, como é apresentado pela NASA. Começou aí, eu fiquei durante os anos 70 com esta ideia geral. Nos anos 80 eu assisti à Universidade Anne Arundel Community College em Washington, nas aforas de Washington, e fui exposto à astronomia e telescópios, observação dos planetas, especialmente a Lua. Um pouco mais tarde eu encontrei na televisão o trabalho de Richard Hoagland, realmente, e os vídeos dele, Moon-Mars Connection e a face em Marte. Certo. Então eu já fiquei convencido de que os planetas têm atmosfera, têm vegetação, tem artefatos artificiais, construção, e eu fazia muita pesquisa na internet e topei com esta ideia de que os planetas são ocos. Ok. Uma pergunta. Se ao afirmar para os nossos espectadores que a Terra é oca, o que isso significa? Quais são as perspectivas que mudariam na nossa cabeça ao descobrirmos esse tema? O que muda para uma pessoa ao ouvir, poxa, a Terra é oca, e daí? O que isso significa, Dean? Bom, uma coisa que significa é que nossa civilização indo-europeia, com certeza, decorre daí. Que a fonte da nossa civilização ocidental, europeia, hindu também, ainda existe. Ainda está intacto. Eles estão aí.
e compartilhamos este planeta com eles. E não estão escondidos, não? Mas eu acho que eles têm pleno conhecimento, sobre o que está acontecendo na superfície do planeta, e acho que eles também têm uma palavra, exercem alguma influência sobre eventos na superfície. Tá. Claro, tem outras influências. Uhum. Então, ao afirmarmos que a Terra é oca, podemos dizer que há um mundo paralelo, há um mundo além do que as pessoas acreditam que existe na superfície. Existem outras coisas a serem exploradas, é isso? Isso, assim como faz 500 anos, encontramos outro mundo ao outro lado do mar, do Oceano Atlântico, uma extensão do mundo que conhecíamos. Dessa mesma maneira, existe um mundo interior que também é um mundo com uma superfície, é a mesma superfície, mas estendido para o interior do planeta. Com certeza. Eu queria dizer também para o Jim que, na minha perspectiva, eu acho que é muito importante o estudo sobre a Terra Oca, porque abre novos caminhos, tanto na história quanto na sociologia e até na ciência, assim, do nosso próprio planeta, né? Coisas que talvez as pessoas nunca resolveram prestar atenção ou até uma revisão da nossa própria história, do nosso próprio... Civilização. É. Legal. E não somente sobre o passado, sino sobre o futuro. Novas esperanças, novas fontes de ajuda para o futuro. Porque como está o planeta agora, eu acho que estamos precisando de uma nova esperança. Sem dúvida. Realmente. Sem dúvida. É só uma pequena pergunta. Eu queria saber se o Jim já estudou a fundo, porque eu ouvi falar que, por exemplo, os nazistas, o Hitler, eram muito interessados sobre isso. E ele acreditava que a origem ariana era por ali, no Tibete ou na Índia, pelo sânscrito, principalmente. Eu queria saber a relação que o Jim vê no mundo, na Terra Oca, e essa pesquisa que poucas pessoas estão cientes, né? Sobre o sânscrito, Então é a cultura hindu com a Terra Oca. Bom, os nazis, Hitler, os alemães, tinham este conceito de que a Terra é oca e que esta civilização védica ariana existe na sua pureza, digamos, ainda intacta na parte oca da Terra, é certo. No norte da Europa, este conceito existia, estava no folclore deles, dos alemães, dos vikings. Então, eles tinham essa ideia. Vários deles eram membros desta sociedade vril, que refere às energias que existem no subterrâneo do planeta. Ou seja, eram já membros de sociedade que trata de mundos subterrâneos, com certeza. Legal. Bom, Jim, então antes da gente começar, só para avisar os nossos telespectadores que esse vai ser uma apresentação baseada em fotografias de satélites a respeito da geografia da nossa Terra. No futuro, vamos fazer outras apresentações abordando mais sobre a conexão entre a parte hindu com a Terra Oca, mas hoje o nosso tema será a parte ártica, certo? Isso. Ok, então vamos adiante. Jim, fique à vontade. Bom, aqui temos uma fotografia do Sol que está eruptando agora com as tormentas de partículas solares, os tal chamados ventos solares. Estes ventos viajam pelo plano orbital do planeta e alcançam, por exemplo, o planeta Oca. A teoria ortodoxa é que estas partículas causam
as auroras, as luzes noctilucentes. E é que sim e é que não. Certo. Já vamos ver um certo desenho. Aí está. Fica à vontade. Um desenho sobre a teoria, porque é teoria ortodoxa, sobre como é que forma que é causada, são causadas estas luzes noctilucentes, que os ventos chegam ao planeta Terra do Sol, cheio de partículas, são atraídos pelos finais polares do planeta, entram pelos finais, através da atmosfera e pela fricção, eles já causam estas luzes noctilucentes. Agora, a aparição das luzes noctilucentes não são sincrônimos com a chegada dos ventos solares. Isso é um problema. Não existe essa sincronicidade. Então, o que será? O que será que causa realmente este fenômeno? Eu estudava os escritos dos exploradores nos anos 1800 que foram à região ártica, bem para cima, perto do polo. Por exemplo, Nansen foi um explorador muito famoso, muito sério. A expedição dele englobou os anos 1895, 96, 97. Ele ficou em cima do gelo, perto do Polo Norte, dentro de uns 300, 400 milhas, digamos uns 600, 700 quilômetros. Assim de perto ao Polo Norte, ele observava as luzes noctilucentes, aurora borealis, e ele dizia que as luzes se disparavam para cima, assim como se fossem dardos ou flechas. Certo. Ele não falou que este é um fenômeno que começa a manifestar nas alturas da atmosfera e vem de cima para baixo. Tá. Ele falou que é algo que está originando na superfície e que vai disparado para cima. Certo. E essa figura que você está falando agora, a gente vai conseguir ver logo na sequência ou... Vamos ver, vamos para a próxima. Tá. Não, só para avisar que em breve nós vamos mostrar essas fotografias. E além do Nansen, houveram muitas outras testemunhas e relatos nesse sentido também, né? Sim, estes comentários são usuais nos escritos, nos diários dos exploradores árticos. Nos anos 1850, o explorador Hayes, o Dr. Hayes, também passou uns 2 anos no Ártico, bem para cima, perto do polo. E ele fez o mesmo comentário que Nansen, que as luzes noctilucentes, que são essas que nós estamos vendo, são estas que estamos vendo, tá, se disparam para cima. Não falou que vem de cima para baixo, de baixo para cima, como se fossem dardos. Certo. E o que nós estamos vendo agora nessa foto, Jim? Onde é? Bom, esta fotografia aqui será Escandinávia, olhando para o norte, e as luzes noctilucentes geralmente existem em forma de ondulações, de círculos, que englobam a parte ártica do planeta. Isso vamos ver daqui a 1 minuto. Ok. Adiante? Vamos. Bom, outro exemplo. Não, podemos ir passar, adiante. sim, mas outro bom exemplo bonito. Tá, então a Escandinávia, pelo que podemos entender,
está próxima de um dos polos, por isso que essas luzes são fáceis de verificar. Fáceis de verificar. Geralmente não baixam muito. São visíveis, por exemplo, às vezes desde cidades como Toronto ou Montreal, mas não geralmente. Agora estamos vendo, por exemplo, o alcance destas luzes noctilucentes. É um alcance tremendo. Engloba o norte de Groenlândia, bem o norte do Canadá, também Sibéria, a costa ártica da Europa, mas já digo, nesta fotografia não está descendo para essas cidades, Montreal, Boston, Nova York. Às vezes sim, mas geralmente não. Essa parte branca seria gelo? Gelo sobre o Oceano Ártico. O Oceano Ártico tem o tamanho e meio dos Estados Unidos, por exemplo. Ok. Bastante grande. Na parte embaixo também tem, né? Ou não? Do planeta? Patagônia... Sim, a Antártica tem. Tem. Antártica tem. Eu acho que desde a Patagônia também são tipicamente, pelo menos desde a ponta, digamos, do Cono Sul, com certeza são visíveis. Tá, perfeito. Belíssima, não? Uhum. Aqui estamos vendo do planeta Júpiter. É uma fotografia que é comum, você encontra na internet, pode colocar no Google Júpiter, Aurora, e você encontra muitos exemplos assim. Uhum. Até mais nítida. Né? Tá. Mas aqui temos uma questão. Porque esses ventos solares com as partículas que supostamente, de acordo com a teoria ortodoxa, causam as luzes noctilucentes, esses ventos de partículas não chegam para os planetas exteriores, já ficam dispersos. Então, a questão permanece. Neste caso, então, o que está causando as luzes noctilucentes aqui no Polo Norte de Júpiter? E Saturno, por exemplo, que também tem aurora. A distância que Júpiter tem do Sol é essa distância outra vez que tem Saturno de Júpiter, bem mais longe. Os ventos solares, essas aglomerações, nuvens, digamos, de partículas que até englobam planetas inteiros, se não chegam a Júpiter, com certeza não chegam a Saturno. E mesma coisa com relação a Urano e Neptúnio, que ficam ainda mais longe, não? Que está causando a aurora. Agora, nós decimos, a teoria que oferece, digamos, a teoria de planetas ocos, é que dentro dos planetas, partículas do Sol entram. Aos poucos, podem entrar. Ficam captos dentro da parte oca, da cavidade oca do planeta, até formar uma certa pressão, e já em certo momento tem um escape, digamos, uma expressão dessas partículas. E já quando se expressam fortemente assim, as auroras são visíveis. Aliás, o nosso planeta, por exemplo, sempre tem uma aurora. Geralmente não é visível, é leve, fica bem no Polo Norte, não engloba toda a parte ártica, assim. Mas em certos momentos de atividade solar forte, tem expressões muito fortes. Mas nos outros planetas também, estas pressões ficam, como eu digo, ficam... Pode falar inglês quando você quiser. Ficam built up. Ok. Built up. Como é? Não, Construídas? Não sei.
Construídas, não, Formadas? com pressão. Compressadas. Muito compressadas. Ok. Até finalmente se expressam. Então, Perfeito. Eu posso é perguntar como uma bateria que está sobrecarregada. Ok. A bateria vai explodir em certo momento, Certo. se você não tira a bateria. Certo. Então é isso que acontece nos planetas. Só que o planeta tem válvula de escape e é a embocadura, o orifício do planeta. Perfeito. Eu queria perguntar uma coisa rapidinho, Jim. Que é essa teoria para os nossos viewers que não estão muito habituados, essa teoria tem a ver também com a gravidade sendo pelo Sol, né? Pelo magnetismo do Sol. Bom, com certeza a teoria de gravidade newtoniana, de que gravidade é sinônimo com a densidade de massa, não combina bem com a teoria do planeta oco. Porque o peso acumulado da crosta já colapsaria em cima da cavidade. E tendo um planeta já uma crosta grossa o suficiente para não colapsar, a parte interior, a parte que é a cavidade, seria muito pequena. Então não combina muito bem. E a sugestão é, então, que gravidade é causada por força eletromagnética gerada pelo planeta. E, bom, isso realmente é tema para outro dia. Sem dúvida. Mas essa seria a alternativa, Tá que a bom. gravidade tem uma fonte, uma força eletromagnética. Ok. Vamos ver mais exemplos. Vamos ver a próxima fotografia. Aqui está. A aurora é no planeta Júpiter, isso mesmo. Bem pronunciada. E bem longe de partículas do Sol que poderiam causar imediatamente, ao chegar, uma luz assim, bem difícil. Então, só para... Aqui são os polos, né, do planeta Júpiter. Sim. E o que significa essa fotografia azulada aqui? O que seria isso? Tomaram em certa luz infravermelha. E para dizer o quê? Para dizer que tem um... com qual objetivo eles jogaram essa luz aqui? Perceber calor, diferenças de temperatura na superfície. O que nos Isso passa alguma interessa mensagem para nós agora, em termos de terra oca, que os planetas são ocos? O que essa fotografia representa? Deste planeta, não, realmente não. Mas o planeta, quando chegamos ao planeta Vênus, já vamos ver. Maravilha. Vamos ver então. Este aqui Bom, é o nosso aqui planeta Terra. É o planeta Terra. O que vimos antes foi a aurora borealis, ou seja, do norte do planeta. Agora estamos olhando para a Antártica. Ok. Passamos para a Antártica porque, por casualidade, temos dos arquivos da NASA um muito bom exemplo de um filme-clipe de vários segundos. O tempo compressado, não? Que realmente são vários dias ou um dia completo que isso aconteceu. Mas temos uma imagem da aurora borealis que engloba, australis, que engloba todo o continente de Antártica. E tem uma fonte visível que está emanando desse ponto de um buraco, digamos, em meio do continente antártico, e trata desse ponto pequeno dentro do círculo vermelho. Vocês vão Esse é o orifício, não? É o orifício. Tá, sim. então nós vamos ver adiante. Agora estamos vendo dos arquivos da NASA. Aqui temos toda a aurora. Então, só para deixar claro, essa é uma foto disponibilizada pela própria NASA. Sim, sim. Tá bom. Então, aqui vemos toda a aurora englobando o continente de Antártica e podemos ver que tem uma fonte localizada que está emanando-se de um buraco em meio desse continente. Simplesmente é isso. Quanto mais ou menos seria o
tamanho O raio. do buraco? Estamos Circunferência. pensando que no pescoço do buraco, digamos, que seriam uns 150 quilômetros. De várias evidências que já tivemos, Tá. achamos isso. E seria seguro? É possível alguém que esteja ouvindo essa entrevista falar, pô, eu quero ir lá. O que você diria para uma pessoa dessas que pensa em dar uma olhada? Quais são as condições em termos de segurança? E, por acaso os Estados Unidos protege essas redondezas, bases militares? Protege. Primeiro, chegar à Antártica está muito difícil. Claro, só um exemplo assim, ilustrativo. Não, mas a pessoa não chega, os militares, é proibido. Tá bom. É proibido a Antártica, é uma terra protegida e proibida a entrada, só com permisso. É mesmo? Sim. Não é qualquer um que pode ir lá? Não É pode. porque eles falam que é pesquisa, né? Ah, é verdade. Tem bases de pesquisas mundiais. É, né? aquele filme alemão que a gente viu. Tudo isso é com permisso. Agora, no caso do Polo Norte, Oh. é mais difícil eles proibiram acesso, movimento sobre o Oceano Ártico, porque Europa, o norte da Europa, Escandinávia e também o norte do Canadá fica perto do Polo Norte. Certo. Mas realmente não tem muito movimento aí em cima. Você não tem pistas, não tem aeroportos, não tem portos. A pessoa não consegue chegar perto. Engraçado. Agora que você mencionou o Polo Norte, me lembrou um pouco do Papai Noel. Só para falar rapidinho, a gente não vai se aprofundar em folclore, mas existe alguma ligação, ou teria, na sua visão, a história do Papai Noel algo a ver com a Terra Oca? Por fato de estar localizado no Polo Norte? Bom, de acordo com o folclore dos escandinavos, santa, porque nós falamos Santa Claus, uma pessoa santa, que essa palavra é a mesma em toda a língua indo-europeia, vinha do norte para as terras deles num trenó puxado por estes renas. Ele tinha ajudantes e ele levava comidas e outros presentes e ajudas para as pessoas durante os meses difíceis do inverno. Então, uma pessoa santa do norte, também de acordo com o folclore deles, tem terra no norte que sempre é iluminado, onde nunca faz frio, onde o sol nunca se põe. Então, essa folclore original que era uma gente religiosa, uma gente boa, gente sábia que vinha para ajudar o povo no norte da Escandinávia. Certo. E aqui está muito claro esse ponto de origem da aurora. Esse ponto se pode encontrar seguindo a linha de Melbourne, a mesma longitude de Melbourne para a Antártica, e passa em cima desse buraco, dessa embocadura. Ficaria no Atlas, ficaria um pouco antes de chegar ao Polo Sul, mas nessa mesma linha descendo desde Melbourne. Tá. Diante? Vamos. Bom, só para avisar que logo mais para frente nós vamos ter um vídeo mostrando o movimento da aurora, né? Aí está bem claro que tem... Essa já é uma foto mais aprofundada, né? Sim. Um zoom maior. Agora vamos ver. Aqui está. Podemos ir adiante? Vamos lá. Aí está o film clip. E vamos ver agora mesmo como emana. Essa aqui. Então podemos ver ao lado do círculo blue tem um número 2. Esse círculo marca a embocadura. Está nessa linha, nessa longitude que desce desde Melbourne para o Polo Sul. Passa exatamente acima desse círculo. E podemos ver o que aí, que está muito escuro aí. E podemos ver que desde todos os lados ao redor para o centro
fica cada vez mais escuro, cada vez mais negro. O que isso sugere? Sugere que tem um certo íngreme e que a resposta do radar fica cada vez mais fraca, porque não volta direta, porque não cai sobre uma superfície plana, está caindo sobre um ângulo e fica perdido então. E no meio, claro, tem uma embocadura, não? Tem somente o espaço do mesmo orifício, digamos. Então, onde está preto, bem no meio, isso é a mesma abertura, a mesma embocadura, aí mesmo, é o buraco. É o buraco para a Terra Oca, né? Sim, fica perto da base americana, se chama McMurdo. Por um lado, que seria um pouco à esquerda, um pouco para baixo, digamos 7 horas, como se fosse um relógio. E a base dos russos, Vostok, fica um pouco à direita, digamos às 3 horas. À direita. Eu queria perguntar uma coisa, Jim, que eu ouvi uns boatos, eu não sei se é verdade, se os nossos satélites também, eles fazem um outro percurso para evitar passar por essas duas aberturas da Terra Oca. Eu não sei se isso é verdade, eu queria saber se você já ouviu falar alguma coisa sobre isso. É verdade. Podemos ver o caminho que passa os satélites. NASA publica desenhos, digamos, e pode ver as linhas. E passa sempre por um lado, nunca passa exatamente por cima. Porque, claro, aí a gravidade é perturbada, não? Porque não tem uma superfície que fecha. É uma embocadura. Então, tem uma anomalia de gravidade magnética aí mesmo. Não passa exatamente em cima. Então, é por essa razão. Por essa razão. Ah, que bom. Já vamos passar para outra imagem. Aqui é uma imagem parecida à imagem Radarsat, poderia ser Radarsat até, que mostra como é a parte acidentada do superfície do planeta. Tá. Podemos ver as flechas vermelhas no centro, todas apontando para um ponto preto aí no meio, é a embocadura. E essas linhas fica verdes? Acima de Groenlândia. Tá. Esses traços verdes, o que representaria? A parte embaixo é a América do Norte, à esquerda podemos ver Alasca, onde toca com Sibéria, e acima é Sibéria, um pouco à esquerda, e acima e à direita é costa europeia, costa ártica europeia. Tá bom. Esta embocadura fica, claro, acima de Groenlândia e entre a Península Zemlya e a ilha Ellesmere, em Canadá. Ok. Depois nós vamos falar sobre a história do pescador, né? Como não? Como não? E agora chegamos ao planeta Marte. Porque nós vimos a aurora de Antártica, do Polo Sul, do nosso planeta. Vimos como essa aurora emana dessa embocadura em meio do continente. Vimos o film clip. Vimos onde está esse ponto negro. Vimos a imagem Radarsat, que realmente mostra muito bem onde está. Mas temos informação, temos também um film clip do Polo Norte de Antártica e podemos ver também a embocadura. Nós vamos ver adiante. Sim, mas para poder reconhecer e interpretar o que estamos vendo, seria útil para nós primeiro passar para Marte e ver o Polo Norte de Marte e a embocadura
do planeta Marte, porque, claro, todos os planetas são ocos. Certo. O que vemos acima aqui é uma grande depressão, uma cratera no polo norte de Marte. Todos os planetas têm uma depressão, onde é o polo norte. E essa grande depressão tem uma largura de uns 600, 700 quilômetros. É imenso e terá até 100 quilômetros de fundo, Certo. de profundeza. Vamos ver. Eles dizem que essa depressão foi formada por um meteorito que atingiu o polo norte do planeta. Primeiro, é esquisito que sempre atinge no polo norte e só uma vez, porque todo o planeta tem uma depressão assim. Vamos ver no caso de Vênus. Por que não nos lados também? É verdade. E pelo menos nesse caso, parece ser bem maior do que os 150 quilômetros que você mencionou, né? Sim, maior do que o planeta Terra. Certo. Sim, parece ser. Mas quando eu falo 150 quilômetros, também eu estou falando do pescoço. Sim, no raio. Sim, no raio. Como se fosse uma ampola. Essa parte meio do ampola. Nós temos uma figura da ampola? Nós temos uma figura da ampola mais para frente? Uma figura exatamente de ampola não temos. Tá. Mas temos alguns desenhos que ajudam a pessoa a entender. Ok. Desenho de ampola não é, mas a pessoa vai ver. Tá bom. Se essa depressão fosse formada por um meteorito com um impacto tal para criar uma depressão assim, teria partido o planeta, com certeza. A pessoa não tem que ser um físico ou cientista para entender isso. Pelo menos teria deixado uma grande destruição, uma rachadura nessa metade do planeta. E é bem simétrico, né? Bem simétrico, sim. A distância, na hora que faz a curva aqui dos dois lados, é exatamente no meio. Sim. Então não é possível que todas as vezes os meteoritos acertam exatamente no mesmo mesmo meio e direto, nem para a esquerda, nem para a direita, exato. Não creio sem ângulo. Essa explicação. E somente uma. É verdade. Somente uma. É. Muito difícil. Aqui está essa mesma depressão. Esse continua no... Que planeta é? Marte. Tá bom. É o polo norte de Marte, a mesma depressão que vimos. Agora estamos vendo durante o inverno. Durante o inverno, o fundo dessa cratera, depressão, já não é visível, porque está coberto de gelo, não. Porque gelo não pode formar com essa profundeza. Na parte embaixo está chegando quase até o limite, o lábio, digamos, da cratera. Tá. Então, o que será? Geada, com certeza geada. E também nevoeiro. Eu não sabia que em Marte também fazia inverno, tinham climas e... Sim. Tem um inverno no Polo Norte, no hemisfério norte, e é visível que toda a parte bem norte, ao redor do polo, vira bastante branqueado. Pode ver. Eles gostam de dizer que, né, a NASA, por exemplo, gosta de falar que em Marte não é possível vida porque as temperaturas são muito baixas. E isso você pode ver que está errado, porque você consegue até algumas fotos você consegue ver os polos, né, se derretendo em certas temperaturas, certos períodos do ano. E isso não se fala, não é, Jim? É bem visível quando derrete o gelo que se assenta no hemisfério norte, que tem uma primavera. Tá. Eu só queria fazer uma pergunta também, que a gente pode ver naquele círculo central, tá uma legenda ali do lado UFO.
O que seria isso? Seria um OVNI mesmo? Bom, esta imagem é de uma associação ufológica, eu acho que é de MUFON, e eles queriam ensinar para a pessoa que parece que ao redor da embocadura, ou ao redor desta cratera ou depressão bem central, acima do planeta, tem vários UFOs, discos voadores que estão aí de guarda. Ok. Eles acham. Por que motivo você teria... Bom, se realmente é uma embocadura para o mundo interior, isso seria um bom motivo. Realmente estão de guarda, então. Para não deixar ninguém entrar ou sair. Exato, para proteger. Da mesma forma que as bases americanas estão na Antártida. Exato. Agora, o que está causando esse branco? Ok. Já falamos, ok, poderia ser geada e nevoeiro, mas nevoeiro de onde? É que no interior do planeta o ar sai durante o inverno e encontra o ar frio do exterior. Acontece uma condensação e, claro, o ar do interior é mais úmido e forma este nevoeiro em todo o interior desta grande cratera. É isso que está acontecendo. E podemos ver também que é circular. Verdade. É um planeta, eles dizem, NASA diz que esse planeta Marte tem 2 ou 3% da densidade da atmosfera do que a Terra. Mas é muito nevoeiro para um planeta que só tem 2 ou 3% da atmosfera do planeta Terra. Tem muito mais do que isso. Eu queria só também fazer uma observação, que eu vi o Richard Hoagland falando sobre a NASA, né, e as fotos de Marte, e que eles adulteram a cor, né, das fotos para parecer que é vermelho. Fazem filtro, né? Mas no entanto é que nem aqui, a atmosfera é azul, céu. Eu queria perguntar para o Jim se ele já ouviu falar sobre isso e o que ele acha a respeito. Bom, eu também aceito a explicação de Hoagland, que eles maquilham, é uma maquilhagem o que eles fazem, as fotografias. Também a fotografia, a atmosfera de Marte não tem por que ser vermelho. As fotografias que temos do Mars Rover não mostram uma Terra tão vermelha assim. Verdade. Mas podemos ver, por exemplo, neste planeta, quando o Sol se põe, que a luz que chega para nós já é bem avermelhada, não? Primeiro um pouco laranja, mas atinge até uma cor bem vermelho. Vamos dizer que quando partículas de luz, qualquer partícula do Sol, mas partículas de luz passam através de um médium como a atmosfera, eles vão descendo através do espectro para a cor vermelho. Quando o Sol está acima, passa através de pouca atmosfera e a luz é bem difusa e é bem branca. Mas quando se põe, a luz que chega para nós é somente a luz vermelha, digamos. Então, isto tem que ser instrutivo para nós. Olhamos para Marte e é vermelho. Isso quer dizer que a luz do Sol passa através da atmosfera de Marte, bate contra a superfície, rebota de volta, passa por segunda vez através dessa atmosfera do planeta, chega ao planeta Terra, passa através da nossa atmosfera para o nosso olho. Quer dizer que passa através de 3 atmosferas, entrando em Marte, saindo de Marte e entrando no planeta Terra. Passando através de tanta atmosfera, qualquer luz, assim como a luz do Sol quando se põe, o que chega para a pessoa já filtrado é somente a luz vermelha. É por isso que estamos vendo o planeta vermelho assim. A luz está passando através de uma atmosfera que engloba Marte, que é uma atmosfera bastante densa. Não tem somente 2 ou 3 vezes, 2 ou 3%
a densidade que a atmosfera do nosso planeta tem, uma atmosfera muito densa, Ok. muito grande, e vamos ver evidência disso daqui a pouco. Ok. Bom, mudamos de fotografia. Então, O que isso é, Jim? Já voltamos para o planeta Terra. Já estamos olhando a embocadura para o mundo interior, em meio do Oceano Antártico. E o que estamos vendo, esse círculo, é um ponto que fica entre Zemlya, que fica ao outro lado, bem acima, onde está a Rússia, e Canadá, Ellesmere. A ilha se chama Ellesmere, realmente é uma península, que podemos ver um pouco na direita, embaixo da tela. Tá. Então, está em meio do oceano, entre esses dois pontos, Zemlya e Ellesmere, em Canadá. E à direita está a Groenlândia. Tá. Ou seja, fica acima de Groenlândia, entre Rússia e Ellesmere. E claro, assim como vimos em Marte, que é onde está a embocadura, por causa do ar que sai do interior, por causa do nevoeiro que forma, forma um círculo. Um círculo branco. Agora, a tonalidade desse círculo é diferente do que o gelo ao redor. Tá. Seria um choque térmico, então, né? Das temperaturas mais elevadas de dentro da Terra Oca, com as temperaturas muito abaixo de zero. Agora Sim, continuamos. choque térmico, exatamente. Aqui está um muito bom exemplo. Melhor que a primeira. É verdade. Esta, claro. Esta fotografia foi tomada de uma satélite que é usado para prever Previsão de tempo. Previsão de tempo japonês. Maravilha. E agora um exemplo muito bom. Aqui está, o film clip está no meio, um pouco à direita. Aqui podemos verificar o círculo, né? Sim. O orifício. O Exatamente. exemplo está claro. E chegamos ao planeta Vênus, então. Vênus tem uma depressão, onde é o Polo Norte. É visível neste desenho. Este desenho foi feito por um astrônomo amador, membro da Associação Britânica de Astronomia. Eu acho que foi em 1884, foi publicado na revista Mecânico Inglês, English Mechanic. Interessante. E tem essa depressão também. Verdade. Já no século XIX, já pode identificar no telescópio as depressões. Sim. E aqui seria o Sol, né? Cobrindo. Bom, queremos incluir tudo a partir de baixo. Certo. Vamos até o... Será que tá bom? Mais um pouquinho. Aqui? Eu acho que isso está Ok. perfeito. Aqui está o planeta Vênus. Certo. Esta imagem é um pouco achatada. Realmente, a imagem original era mais comprida, mais esticada, Verdade. digamos. Vamos ver. Mais esticada, mais comprida, longa. O que isso indica, então? Se este planeta... Primeiro, este planeta tem uma manta de nuvens que cobre todo o planeta. Essa faixa na horizontal e na vertical que vai de um ponto ao outro seria nuvens. Nuvens, estas são faixas de nuvens. Existe um efeito Coriolis que as bandas de nuvens se embrulham ao redor do planeta devido à rotação do mesmo planeta, forma bandas. As bandas que tem Júpiter são pela mesma causa. Agora, o que isso indica para nós? Indica que as energias no interior do planeta, mesmo a atmosfera no interior do planeta, esquenta, existe essa pressão outra vez e encontra sua expressão. Sai pelos lados
os finais polares, e é isso que estreita, estica um pouco a atmosfera de Vênus. A atmosfera, ou seja, as nuvens, porque tem uma manta de nuvens, não? Fica enrolada, digamos, ao redor do planeta e vai formando bandas circulares ao redor do planeta. Até estas bandas, desde o norte e desde o sul, fazem uma convergência pelo Equador e parece que se fusionam. Isso podemos ver no meio, na parte equatorial, aqui à direita, onde fica preto. As bandas do norte e sul de nuvens estão fusionando-se, formando uma banda. Isso é ótimo. À esquerda não vemos isso mais. O que vem ao redor do planeta já não tem isso. Então, o que aconteceu atrás do planeta que comeu toda a banda? De modo que quando o planeta vira outra vez, podemos ver, digamos, a atmosfera limpa, assim, sem banda. Bom, é isto aqui. Vênus tem um orifício também na parte equatorial, na linha equatorial, e estas nuvens entram através dessa embocadura. Certo. Então, Vênus tem embocadura, orifício, nos finais polares e no meio também. E as bandas de nuvens estão mostrando o caminho destas bandas, estão mostrando, indicando que este terceiro orifício. E podemos ver aqui, figura 5.3 do livro se chama Hollow Planets, Planetas Ocos, por Jan Lamprecht. Ele encontrou este desenho na revista, mesmo que o outro desenho, English Mechanic, mecânico inglês. Ok. Isto foi de agosto de 1884. Tá, uma pergunta, Jim. Vênus possui esses orifícios nos extremos, Marte possui, o planeta Terra. Sim. Alguma exceção? Não, os planetas Todos, têm. absolutamente todos têm essas características. A Lua e também as duas luas de Marte, Phobos e Deimos. Já temos visto fotografias bem de perto dessas luas, porque são pequenas, menores do que nossa Lua. Tá bom. E a embocadura está muito clara. Correto. E é só Vênus que tem as 4 aberturas? Ou tem 3? 3? Vamos ver. Bom, poderia ser 4, porque como estamos vendo aqui uma imagem do polo norte de Vênus e vemos 2 redemoinhos, sugere a existência de 2 embocaduras, orifícios, assim como um coco tem. Certo. O coco marrom já descascado tem essas 2 depressões, digamos, pontos pretos acima do coco. Então, pode ser que é a maneira da mãe natureza, não? Certo. O planeta Vênus também tem. Poderia ter até 4, mas o planeta Júpiter tem também. No lado do planeta Júpiter existe o ponto vermelho, que eles falam que é um furacão, uma tormenta que sempre existe, nunca vai embora. Nesse ponto, o planeta sempre cria este furacão. Mas, claro, se é um orifício para a parte central do planeta, então esse redemoinho que vemos são as nuvens entrando pelo lado. E na sua opinião, o que provocaria esse orifício a mais, por exemplo, em Vênus e não na Terra? Seria a idade assim, do planeta, por exemplo, como o tempo naturalmente ele criaria mais um orifício ou é outra coisa? Eu acho tempo, idade que se criaria um orifício, eu acho. Agora, realmente falam do Triângulo de Bermuda. Certo. Aí tem anomalias magnéticas. Certo. É uma área que ninguém nunca explorou muito bem.
protegido. Na sua opinião, o que é aquilo? Poderia ser também Um redemoinho. redemoinho já no mar. Tá. Poderia ser uma embocadura pequena Tá, que entra pela parte lateral do planeta. tá. Olha, pense no Golfo do México, nos Estados Unidos, perto da Florida. Faz pouco tempo houve esse vazamento de petróleo que entrou na corrente do Golfo, que vai para o hemisfério norte, não? E atravessa o planeta. Esse vazamento existe numa parte da crosta que é formada não por rocha, formado por areia e por sal. E é muito frágil. O Golfo do México já colapsou uma vez, que é óbvio que os dois continentes foram unidos em certo momento, mas colapsou, onde o Golfo do México, podemos ver Florida, Cuba, Porto Riquenho, qual é a República Dominicana e a parte de México que é chamado Yucatán. Tudo isso foi uma terra, uma massa de terra que estava conectado, mas a parte anterior desabou. E agora estão tendo mais problemas com isso. Furaram um pouco para tirar petróleo e começou a rachar. Ok. Jim, quem é essa pessoa que nós estamos vendo aqui? Ele é Frobisher, Martin Frobisher. Era um pirata inglês contemporâneo do Drake, que eles depredavam os galeões portugueses e espanhóis que atravessavam o Oceano Atlântico. Engraçado que a gente tenha a visão do pirata, né, que tá sempre sujo, cabelo comprido, e não era muito bem assim, né? Se você vê essa foto, ele parece mais um nobre do que um pirata, né? Sim, bom, pirata realmente é um sujo e um grosso, com certeza. Mas o que eles fizeram era nobreza dos ingleses, era nobreza. Mas foram mandados pelo seu governo atacar os espanhóis, tirar a riqueza dos espanhóis. Então, nobreza que faz pirataria. Eu acho que vemos isso hoje em dia. Ele era como fosse a CIA de antigamente, né? A Interpol de antigamente. Sim, não, é assim mesmo. Como a Marinha Americana, o que está fazendo no Oriente Médio é pirataria, não? Depredando a riqueza de outros países. Dizendo que é a polícia, né, do mundo. Polícia do mundo e cavalheiros, oficial da Marina, gente bem limpa, gente bem educada e técnica, mas se dedica a quem? Nessa época a Inglaterra era a polícia dos mares, né, como se diziam, que tinha a maior frota e comandava os mares e não era isso? Sim, não, é assim mesmo, e depredavam. Mas Frobisher é de interesse para nós, porque ele foi mandado para o Oceano Ártico. Foi mandado pela Rainha Elizabeth e foi mandado para investigar as regiões costais e a existência de uma massa de terra em meio do Oceano Antártico. Houve avistamentos de terra em meio do Oceano Antártico e ainda hoje em dia tem estes avistamentos. Que realmente a pessoa está aproximando da embocadura e existe miragem, que é luz que viaja por uma certa camada térmica acima do Oceano Ártico. E essa luz viaja longas distâncias, 150, 200 quilômetros. E quando a luz cai onde o que a pessoa está vendo é uma montanha, ou uma cidade, ou um grande templo, que está muito, muito longe. Mas já digo, a luz foi levada pelas camadas térmicas, longas distâncias. Então, houve estes avistamentos de terras
terras não cobertas de neve, terras, montanhas, com somente o Pico Branco e o resto da montanha não branco, não coberto de neve e gelo. Ele foi mandado para investigar com um mapa. Eu também, eu não sei, eu estou só supondo, mas também não seria possível, por exemplo, um navegador, um explorador, entrar na Terra Oca e nem mesmo saber, porque eu penso, né, se você for pensar logicamente, pela gravidade e tudo, a pessoa ela nem vai estar sabendo que ela está entrando, porque como antigamente achavam que a Terra não era redonda e terminava num lugar, mas depois descobriram que não, que ela é redonda, então você pode andar sem parar em cima da Terra que você nunca vai, por exemplo, cair, né? Então, é muito fácil, porque o que a pessoa vê ao redor de si é somente a extensão do Oceano Antártico. Não existe uma prova muito evidente para ele que ele está entrando num buraco para o interior do planeta. Também sempre tem nevoeiro aí, porque o ar que sai é mais quente do que o ar no exterior. Sempre tem nevoeiro e tem nuvens em cima também, gelo embaixo. O que a pessoa no navio vê é seu próprio navio, refletido nas nuvens acima. A pessoa vê seu navio no céu, e vários exemplos do seu navio no céu, porque a luz é refletida entre gelo, nuvem, gelo, nuvem, gelo, nuvem. Então ele vê toda uma extensão, como se fosse um túnel que está entrando da mesma imagem, até do seu próprio navio. Quando ele já entra dentro, ele foi uma miragem e aqui é uma parte inexplorada, do planeta que ele nem sabe que é Oca, né, que é dentro da Terra. Aproveitando essa história aí, você poderia fazer um breve resumo sobre o relato do Olaf Jensen? Bom, Olaf Jensen foi um marinheiro daqueles que entrou, que não sabia exatamente que estava entrando, mas que entrou. Ele era um menino. Viajou com o pai, Jens Jensen. Ele era da Noruega? Noruega. Tá. De Noruega. Isto foi no ano 1848. Então... E o pai o levou no navio veleiro pescador da família para Islândia, para Spitsbergen, para fazer pesca. E em certo momento o pai falou para o filho: vamos, filho, para as terras do norte, do nosso folclore escandinavo, para ver as terras dos deuses, que têm longas vidas e onde o sol nunca se põe, sempre está iluminado. E ele falou: tudo bem, pai, vamos. E eles foram para o norte. E Olaf comentou que na medida em que a proa do navio descia para a entrada, eles viam cada vez mais alto um sol interior de cor como se fosse cobre. E o sol do sistema solar, que nunca perderam a vista do sol do sistema solar, foi caindo. Então eles já perceberam. E nesse momento não havia muita nuvem, um pouco de céu claro. Eles perceberam que estamos entrando e estamos perdendo o sol o mundo exterior atrás de nós. Eles entraram, eles encontraram grandes continentes, árvores gigantescas, encontraram um mamute, 3 vezes o tamanho de um elefante, as frutas, uma maçã o tamanho da cabeça de um homem, uma caixa de uvas o tamanho de um homem, altura de um homem. E eles encontraram os residentes do interior. Viveram entre eles durante 2 anos e meio. Eram muito altos, o dobro do que o pai dele. O pai dele media 6 pés, 6 polegadas, que são chegando a 190 centímetros. Mas eram humanos. Humanos.
mas o pai chegava até a fivela deles, com essa altura de 190 centímetros, ou seja, gigantes, são gigantes. Uns 4 metros de altura, né? É possível. 3 metros e 4. E a que você atribuiria o tamanho dessas maçãs, essas anomalias? O clima no interior tem que ser mais saudável do que o clima no exterior. Aqui no exterior... Menos exposto à radiação. Exato, é isso. Aqui estamos bem expostos à radiação ultravioleta. Uhum. Muito interessante. Quem quiser pode buscar mais sobre o Olaf Jensen no Google, certamente vai encontrar mais informações. Aqui vemos um mapa que levou Frobisher com ele. Ele não foi para mapear. Ele foi para investigar, para validar, para ver se ele poderia, em efeito, homologar este mapa que foi dado para ele. Este mapa é um mapa do Oceano Ártico. Podemos ver Groenlândia à esquerda às 7 horas. Entre as 3 e as 6 horas vemos Escandinávia e a costa ártico de Rússia. Digamos, entre as 3 e a 1 hora podemos ver Sibéria. Acima, mais ou menos às 11 horas, podemos ver Alasca. E entre as 11 horas e, digamos, às 8 horas, a costa ártico do Canadá. Mas, ok, tudo bem. E eles fizeram um bom trabalho, tomando em conta que isto era já nos anos 1500, né? Eles tinham uma ideia onde estava tudo no Ártico. Só que no meio, eles têm outra costa, outro litoral aí, dividido em quatro rios, que Olaf falou que o tamanho desses rios era o tamanho de um mar, como o mar Mediterrâneo, muito grande. Então, obviamente, antes de Frobisher, os marinheiros do norte de Escandinávia aí entravam na embocadura, topavam com o litoral da costa do interior, que também seguia o lábio do orifício, e eles mapearam essa costa ao redor da embocadura e saíram de novo. Talvez isto foi feito ao longo de anos, em várias oportunidades, mas este mapa mostra o interior do planeta. Essa massa de terra que vemos no meio do Antártico, do Oceano Ártico, existe no interior do Oceano Ártico, não visível de fora. Só que eu acho que eles não sabiam. E você acha que provavelmente foram os vikings? Então... Vikings, com certeza, vikings. Porque dizem até que eles descobriram a América antes dos exploradores europeus, Sim, eles exploraram antes. E eles tinham contato com os esquimós. Os esquimós falavam para eles sobre esta terra em meio do Oceano Ártico, onde é sempre agradável o clima e onde o sol nunca põe. Mais que isso, o folclore deles falavam no interior do planeta. Esse folclore ainda existe em Islândia, por exemplo. Eles têm uma ideia, esse conceito não é alheio a eles. Eles entendem que o planeta, de acordo com o folclore de sempre, é oco e que a embocadura fica em meio do oceano. Perfeito. E aqui podemos ver uma fotografia que foi batido perto do Polo Norte e podemos ver o horizonte. Bem perto demais. Aí temos um problema. Sim, perto demais. Da onde? Da pessoa que está batendo a fotografia. Deveria ficar mais longe. Sim. A curvatura do planeta é completa depois de 9 milhas, que são 15 quilômetros. Mas aqui,
o horizonte está muito mais perto do que 15 quilômetros. Isso indica que existe um certo declive que vai em direção ao orifício mesmo. Quando mais você aproxima do Polo Norte, mais a curvatura muda, e não é que fica plano como um ovo colocado no seu lado, até começa o declive e entra para dentro. Existe já uma bacia, digamos, com um buraco no fundo, como se fosse drenagem, só que abre já para o mundo inteiro. Como este desenho mostra. Então, talvez nesse exemplo podemos explicar como funciona a espécie da ampola que você estava falando, né? Para o pessoal visualizar como seria a entrada. Será que a gente pode explicar aqui? Eu acho que sim. Aqui dá para conceitualizar uma ampola. Que o pescoço da ampola é onde as duas crostas se encontram. Certo. E abre para dentro. E acima também abre para o mundo exterior. Neste desenho podemos ver navios em cima, navios na superfície interior e navios que estão em trânsito na parte que é o pescoço, digamos. Então, o mundo interior tem uma superfície. Sim. E gravidade existe também. Gravidade existe na superfície. Sempre, seja o superfície interior ou exterior, existe gravidade que é atrativa para objetos em cima. Só para explicar, então aqui seria a nossa superfície. Sim. E aqui é o interior da nossa Terra. É o que o desenho quer comunicar. Exatamente. Muito interessante. Aqui são navios, né? Sim. Ilustrativos. Exato. Perfeito. E aqui seria mais ou menos quando um navio entrasse no orifício da Terra Oca. Exato. Poderia ser Olaf Jensen. Ok. Esse efeito dínamo, então, para gerar uma magnetosfera em si, teria que ser tão catastrófico para um planeta do nosso tamanho que o efeito seria destrutivo ao planeta, seria bem notável, e não na forma de algum vulcão de vez em quando ou algum geyser, primeiro. Segundo, se as camadas na parte interior do planeta são magma, se são super esquentadas, tanto que são plásticas, digamos, que ainda não esfriaram essas rochas. Como é possível que uma propriedade magnética passe através delas? Porque calor mata magnetismo. Não seria possível gerar uma canopia, uma magnetosfera através de camadas tão quentes assim, tão calentadas, posso dizer? Certo, pode sim. É impossível. E o que geria, então, um efeito assim, uma magnetosfera? Bom, podemos conceitualizar o planeta como um solenoide, como usado em sistema de ignição de carro. O planeta é oco, tem abertura por ambos lados, é um cilindro oco, e tem cargas ao redor, cargas elétricas na atmosfera, na crosta do planeta, graças ao Sol, e também no interior, e tem rotação. Um solenoide carregado de eletricidade que tem uma rotação gera uma magnetosfera ao redor de si. O planeta Terra teria que, sendo oco, teria que gerar uma magnetosfera grande. Aí sim é possível. Ok. Muito interessante. Eu acho, vou fazer uma observação rápida, eu acho até que com o estudo científico, né, do magnetismo da Terra oca, seria possível até fazer novos meios de energia, né?
eu acho. Eu não sou... Por que não? Melhores até, né? Sem dúvida. Energia livre, talvez, eu acho. Eu acho que esse é um dos porquês eles... o governo Eles atual, ocultarem isso. eles ocultam isso. Claro, energia gratuita. É. O que nos escraviza é petróleo, é o jugo. Sem dúvida. Uma dos Uma. fatores, né? É. A ineficiência leva ao lucro. Talvez Exato. lá deve ter tudo em abundância, né? É. O que não teria valor dinheiro. Bom, aqui vemos um desenho já do que seria o pescoço da ampola. Então, de um fenômeno que é típico. A pessoa vai até o Polo Norte, olha para cima, vê Polaris, a estrela do norte, North Star, e anuncia que eu estou no Polo Norte e eu não vejo nenhuma embocadura que vai para nenhuma parte oca deste planeta. Então é besteira. Mas onde está essa pessoa? Ou a estrela do norte está acima da sua cabeça, mas essa pessoa está na posição do observador B, porque tem um declive nesta bacia que vai em direção à embocadura, da drenagem, digamos. E devido ao declive, ao ângulo, essa pessoa, quando olha para cima, tem a estrela do norte acima da sua cabeça, mas mesmo assim está ao lado, como é descrito aqui no desenho, como comunica a posição do observador B. Agora, um observador A, hipotético, em meio da embocadura, é a pessoa que realmente teria a estrela do norte acima da sua cabeça. Exatamente. Muito legal. E aqui? Provas de anomalias árticas. O que encontravam os exploradores e os pescadores que iam para o Polo Norte, para o Oceano Ártico? O que encontravam que sugere que existe uma embocadura para a parte oca do planeta? Bom, primeiro, temperaturas quentes. O Polo Norte tem que ser frio. O Polo Norte não pode ter calor. Mas sempre encontravam os exploradores, e isto foi sempre anotado nos seus diários de a bordo, que quando mais pessoa vai para o norte no inverno, mais quente, mais sobe a temperatura. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. Vou dar exemplos para você. O explorador Macmillan, o almirante Macmillan, ele foi para cima de Groenlândia. E ele notou em fevereiro, no pior mês do inverno, temperaturas de 50 graus Fahrenheit, que seriam quantos? Seriam 11, 12 graus Celsius. Isto perto do Polo Norte, em meio do inverno. Agora, eu sou da cidade de Washington, que já fica com 39 graus de latitude. E eu nunca experimentei temperaturas de 50 graus Fahrenheit em Washington em fevereiro. Mais normal seriam 20 graus. Seriam 15 graus, certo. Por exemplo. Mas 50 graus, não. Absurdo. 50 graus a pessoa anda com chaqueta. Uma pergunta, Jim. Hoje nós vemos na televisão, que os jornais expõem que global warming, né? Está derretendo as geleiras. Um dos fenômenos do global warming seria o derretimento das geleiras. Sim. Poderia não ser isso justamente o que você está falando? Bom, mas isto faz 150 anos, faz sempre. Sempre vai derreter? Sempre. Não, sempre este calor existia antes de global warming, Sim, antes de... Então, talvez
essas anomalias da Terra Oca teriam causando os derretimentos das geleiras? Pode ser que a atividade do Sol, o Sol está muito ativo nestas décadas e está chegando mais calor, mais partículas do Sol para o nosso planeta, esquentando o interior cada vez mais e o ar que sai do interior cada vez mais quente. Tá bom. Outros tipos de anomalia? Bom, podemos até fazer outro comentário sobre as temperaturas quentes em meio do inverno, que Macmillan experimentava estas temperaturas de... Desculpa, só para interromper. Macmillan era um explorador. É um explorador da Marinha Americana, Ok. era almirante. Ok. Agora, no campamento que servia como base de sua expedição, 200 milhas seriam o quê? Seriam, digamos, 350 quilômetros mais para o sul, que mais para o sul deve ser mais quente, mas aí eles tinham essas temperaturas bem embaixo de zero. Mas onde ele, perto do Polo Norte, não, já começou a esquentar. Tem muitos exemplos assim, e não somente durante uma certa época, em outros séculos também tinham exemplos disto. Na verdade, Macmillan foi final dos anos 1800, final dos anos 1500, quando estava já tornando para o próximo século, para os anos 1600. Um capitão de baleiro fez testemunho frente à Sociedade Real Britânica, que é um corpo científico, sobre o calor perto do Polo Norte. Ele imaginava que ele estava dentro de 1 grau do Polo Norte, muito perto. Ele falou que não havia nada de gelo e que tirávamos as jaquetas, os abrigos. Tanto era o calor. Isso deve ser impossível. Agora, poderia ser argumentado que vem da parte equatorial do planeta, em correntes estratosféricas que caem no Ártico e levam o calor de outra parte do planeta para o Polo Norte. Mas, claro, subindo, essas correntes não existem mais baixo, porque saberíamos, não? E o ar nessas extremas alturas estratosféricas é já ar frio, bem embaixo de zero, até 30 graus embaixo de zero, mesmo na zona tropical, na zona equatorial. Então não é possível. Os animais que tem aí em meio do gelo, que nem deveriam existir aí, porque não deveriam ter comida, mas se encontravam ursos, raposo e coelhos, eles migravam para o norte, chegando já ao inverno, não para o sul. Tá. Chegando ao inverno, eles iam mais para o norte, que deve ser uma loucura. O pessoal encontrava cinzas também, né? Bom, isso é na próxima secção. Tá, desculpa, ok. Mas isso, temperaturas altas, ventos provenientes do norte, quentes e mar sem gelo. Ok. Bom, mais anomalias. Não somente ventos de ar quente provenientes do norte, sino grandes nuvens provenientes do norte, que eram nuvens de cinza vulcânico, que caía, e isto é típico ainda hoje em dia, sobre todo o gelo ártico, que cobriam até o final da visão da pessoa, até o horizonte. O gelo ficava não branco, sino bem cinzento, de cinza vulcânica. O único problema sendo que, sendo um oceano, o tamanho dos Estados Unidos e meio, não existe vulcão no Ártico. Nem existe vulcão pela costa
ártico, nem de Rússia, Sibéria, nem de Alasca, nem de Canadá. Nem do interior, mais baixo, em latitude mais central, digamos, do planeta. Neste ano, por exemplo, que experimentou este fenômeno Nansen e que anotou no diário de bordo, não havia uma erupção vulcânica esse ano. De onde vinha estas nuvens de cinza vulcânica? Porque ele notou no diário de bordo dele que invadiu tudo o navio e passamos vários dias fazendo limpeza. Ele falou, poeira, 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 temos aqui, não temos senão poeira. E me tira o pique, ele escreveu, e eu quero voltar a casa. Ele falou Interessante. isso. Aí no Polo Norte, o cara está, rodeado de cinza vulcânica. É como se fosse aquele vulcão agora há pouco tempo que da Islândia, né? Vários aeroportos fecharam. Imagina isso no barco do cidadão, né? Exatamente isso. Mas nesse ano não houve erupção nenhuma. Agora também, não somente nuvens de cinza vulcânica, sino grandes nuvens de pólen orgânico. O explorador Nansen era doutor de biologia e ele montou um laboratório no navio dele com microscópio e ele notou este fenômeno do neve, do gelo, já laranja, vermelho, amarelo, coberto de horizonte a horizonte com pólen orgânico. Isto hoje em dia é visível. Você encontra isso no Ártico de vez em quando. De onde vem? Porque a costa ártica não tem vegetação. Com certeza não tem suficiente campos de flores assim que o pólen vai flutuando no ar e cai em meio do Oceano Ártico. Lembra que é muito grande esse O que seria oceano. logs of wood? Troncos de madeira. Interessante. Isso é encontrado na água, no No gelo? meio do oceano, sim. Pássaros mortos, insetos. Insectos. Isso seria Ivory Tusk? Seria Marfim. preso. Presas de marfim. Presas de marfim. Aquele mamute, não? É marfim do elefante. Ah, tá. Agora, a ilha Sibéria... Neve colorida, o que significaria? É pólen. Pólen, tá certo. É o pólen. Mas agora, o que contou Olaf Jensen é que no interior da embocadura, ao redor do interior, as terras têm campos de flores, flores silvestres, e que quando sopra o ar do interior para fora existe um engarrafamento e todo o pólen do mundo interior passa por este engarrafamento e já fica espalhado sobre o gelo. É isso que o Nansen experimentou. Ele experimentou pólen orgânico do interior do planeta. É do mesmo jeito que sai a aurora boreal, né? Do mesmo jeito que sai a luz, sai o pólen. Exato. Sai a água. Fascinante. Aqui um desenho de um grupo de exploradores, eu não sei qual expedição foi, mas eles mostram rocas grandes, rochas acima de geleira. Barquinho. Barquinho pequeno. Isto é meio do Oceano Ártico. De onde? Porque a costa ártica não tem penhascos. É bem plana e é arenosa. Tem penhascos, na verdade, na saída, onde Groenlândia é essa parte do Canadá. Mas no oceano mesmo, não tem um lugar do qual poderiam cair e formar uma cena assim, gelo com rochas em cima. De onde? Do interior do planeta? Poderia ser.
Fascinante. Vamos ver o que vem agora. Aqui É o curso do explorador Nansen no seu navio. Ele foi para o norte. Ele viajou uma grande distância no inverno sem encontrar gelo, até chegar perto do polo. Tá. E mamute. Existe mamute que os russos encontram no gelo, preservados, não é fossilizado. O mamute deve ter pelo menos 30 mil anos. Que é o caso disso aqui, é um mamute de fato encontrado na neve. Não é nada de gesso, nada. Não Isso é de aqui gesso, é um mamute. não é fóssil. Ok. É um mamute, estamos vendo couro, estamos vendo o preso, estamos Ok. vendo o óleo dele, Ok. as unhas dele. Incrível. Incrível. Muitos exemplos. Até eles encontraram mamute em blocos de gelo tão bem conservados que Isso é fizeram um impossível. banquete deles. Fizeram um banquete em St. Petersburg, Banquete. que é Leningrad. Banquete. Comiam carne de mamute. De 3 mil anos. Bom, não, eles diziam 30 mil anos. Ah, 30 mil? Mas claro, não pode ser conservado no gelo durante 30 mil Será anos. que não? Não sei. Mesmo Ficaria- no gelo, assim, em temperatura bem abaixo do zero. Difícil de imaginar. Difícil. A pessoa já pensa em crimogenia, né? Como é que se fala? É, mas 30 mil anos. Ok. Bom, mas Você, de qualquer forma encontraram esse mamute e viram que no estômago dele encontraram verduras. grama, verdura, ainda não Digerido. digeridos. Tá. Então, a morte do mamute foi repentino, caiu de um penhasco para um poço d'água, se congelou, ficou nas águas, mais tarde quebrou, caiu do penhasco Aham. e boiou e saiu fora com a corrente fora do interior para o exterior, seguindo a embocadura. Seguindo a embocadura. Saindo pela embocadura. Tá. E encontrando já a costa ártica de Rússia. Eles encontram os mamutes, mesmo faz uns 10 anos encontraram um mamute aí, saiu nos jornais. Incrível. A ilha Novo-Siberiano é puro presa de mamute, E aí, misturado com a areia. Aqui é uma história de um certo russo da cidade Nova Siberiana, que ele encontrou um grande mamute bem conservado no gelo. Ele ficou olhando, retornou várias vezes para contemplar, ficou maravilhado, finalmente contou para as pessoas da cidade e quando derreteu, eles encontraram um mamute bem conservado. Os cães começaram a comer a carne. É. muito legal. Será que é gostoso o mamute? Todo mundo fez banquete, tudo Deve ser, né? Quando você não tem nada. caiu. Então é isso. Qualquer pergunta, só pode mandar um e-mail para mim, silopana, com 2 vezes a letra N, @uol.com.br. Tá. Eu tenho uma pergunta. Alex também tem alguma? Não, isso faz uma pergunta. Vou perguntar, Jim, na sua opinião, por que todas essas informações, a Terra Oca, esse mundo paralelo que existe logo aqui embaixo, não chega pra gente? Por que é escondido de nós o direito de saber da existência desse mundo? Na sua opinião. Eu acho que os poderes deste mundo não querem controlar-nos, querem subjugar-nos e não querem que saibamos do que existe no interior do planeta. Eu acho que do interior, realmente acho que estamos controlados por esses seres que ocupam os UFOs, os cinzentos com aqueles olhos que são como olho de mosca. Ok. E eu acho que eles controlam o nosso mundo, que os líderes, os presidentes de países, os
os reis de países, Uhum. que eu acho que eles são também controlados e Uhum. manipulados por esses seres. E os seres na parte oca da Terra teriam que realmente lutar para estabelecer um controle na superfície, teriam que derramar sangue para nos liberar. conhecer. Sim, porque... para expor-se a nós. Porque Teria consequências para eles. muita gente deve estar pensando, mas poxa vida, por que esses seres não vêm até nós aqui, se apresentam a gente? Talvez isso que você falou, eles não querem se expor, eles não têm interesse. O melhor jeito de dominar alguém é pela sombra, né? É você não aparentar, não saber que é o inimigo. Eu acho que esse é um jeito muito inteligente, Maquiavel até, né? Não, eu acho que realmente eles não querem que vamos. Eles não têm... querem ajudar, como em Escandinávia faz séculos, que mandavam comidas e ajuda, ferramentas para as pessoas. Talvez o Papai Noel. Papai Noel, que virou a lenda de Papai Noel. Mas eu acho que não querem que invadamos o mundo deles. Olha o que aconteceu. Eles estão bem lá. América do Sul, sim, estão bem. Os índios estavam bem aqui. É verdade. Haviam milhões de índios e agora não tem milhões. É verdade. Não nos querem, não? É verdade. E não é por maldade, é por opção de vida, né? Não é que não quer, mas eu acho que eles entendem que a gente precisa se libertar por si mesmo, né? Não adianta eles virem aqui, libertar tal, e aí? Temos o nosso destino que nós criamos. É verdade. É verdade. Eu acho que essa história, ou o fato, é realmente fascinante. Você imaginar que hoje estamos aqui na superfície e logo a quilômetros de abaixo de nós existem outras pessoas, um outro mundo com outras ideologias, outros sistemas, pessoas completamente despreocupadas com coisas que nós nos preocupamos hoje. Eu até ontem mesmo estava assistindo um filme, só um comentário, Crônicas de Nárnia, que eu acho que eu não recomendo, mas eu assisti o começo do filme, a menininha estava na casa na década de 40 e a Inglaterra estava sendo bombardeada e massacrada pela Alemanha dos nazistas, né? E os aviões, as famílias sofrendo, a mãe teve que mandar os filhos para uma cidade do interior, tiveram que escapar da guerra e etc. E elas foram cair na casa de um senhor, uma casa de certa forma mágica, vamos dizer assim, e ela entrou no closet desse avô deles, e quando ela foi ver, ela estava num outro mundo, ela estava num mundo paralelo. E nesse mundo paralelo não tinha nada de guerra, não tinha nada de sofrimento, não tinha nada disso. Então eu acho que você imaginar, talvez os problemas que a gente tem, somos nós mesmos que criamos, né? Talvez as preocupações são impostas pra gente, a gente tem o direito de se libertar delas. Porque existem outras pessoas em outros lugares que não têm essas preocupações. Eu acho que é até o dever, eu acho que é o nosso dever é libertar disso. Porque eu acho que já chega, já. Cedo ou tarde... É verdade. A gente consegue. Então, pessoal, eu quero agradecer ao Jim pela participação. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero elogiar o seu inglês. O Eric também, acho que concorda comigo. O seu português está ótimo. Muito claro. Muito claro, realmente. Moro aqui faz 16 anos. Então, de repente... Só tem que aprender, não é? De repente, você é professor de inglês, né, Jim? Sou tradutor. Se por acaso, não estamos fazendo nenhum objetivo de merchandising, nada, mas se alguém tiver interesse em contratar um professor de inglês, por que não, Jim? Pessoa fantástica, pessoa que tem muito conhecimento, muito simpática e que foi um prazer conhecê-lo para poder nos ajudar. Espero que no futuro fazemos mais reportagens a respeito. Eric, uma palavra? Eu queria dizer muito obrigado também. E eu acho que, como eu e como o Sérgio, as pessoas do nosso canal vão gostar muito dessa entrevista, que eu acho que, principalmente aqui no Brasil, pouco se fala da Terra Oca, e eu acho que é muito importante, e o Jim deu uma aula em tanto sobre a Terra Oca. Qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail para ele perguntando algo que não foi colocado nessa entrevista. É verdade, e lembrar que séculos atrás um homem também falou que a Terra era redonda e ele foi crucificado pela Inquisição, chamado de louco, né? Que era o Galileu Galilei. Então eu acho que é importante a gente manter a mente aberta, procurar ouvir
E a possibilidade de estarmos apenas na superfície não é nada absurda. Por que não? Apenas na superfície. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Jim. Deixe seus comentários. Espero que tenham gostado e no futuro mostraremos mais entrevistas. Um grande abraço. Obrigado.